Salve, salve, pessoal. Vou tentar gravar esse vídeo novo que eu acabei de gravar ele todinho sem o microfone. Maluco. Mas, então, eu queria mostrar aqui nesse vídeo aqui, tomara que ele fique assim com 2 minutos igual os outros vídeos do canal, bem rapidinho. É o seguinte, olha só, recebi essa mensagem aqui, vou compartilhar aqui no meu celular, do dentista que eu fiz tratamento no ano passado. Olá, bom dia, Diego, tudo bem? Estou entrando em contato, pois o Dr. Bruno, então, pelo contexto, foi a secretária dele que mandou, lembrou de você esta semana. Faz um tempinho que você não vem à clínica, então estou enviando uma mensagem para saber se está tudo bem e se está precisando de algo. Aproveitando, posso agendar uma avaliação e limpeza? Sabemos que prevenir é sempre melhor. Fica melhor um horário na parte da manhã ou da tarde. O que eu queria dizer com isso, né? Mostrar com isso. Hoje em dia, nós não podemos mais ter essa postura passiva, né? No mundo dos negócios, dos investimentos, você tem que ter uma postura mais ativa, ser mais proativo, é o que o mercado diz, né? Então, eu fiquei um tempo sem ir, eu poderia ter ido para outro dentista, poderia ter feito outra coisa, e, na verdade eu estou até querendo ir lá mesmo, pois tem fazer uma limpeza, uma avaliação dos meus dentes. Então, ele já manda essa mensagem e eu vou dar preferência para quem? Eu já fui lá, ele já fez um bom atendimento. Então, você manter um cliente que você fez um bom atendimento é mais fácil do que você procurar até muitas vezes um cliente novo. Mas hoje em dia, a pessoa abrir o comércio dela e ficar sentada lá dentro esperando com que os clientes venham, não está funcionando mais. Ter um bom serviço é o mínimo que toda empresa tem que ter. Então, você tem que entregar a mais, fazer a mais, lembrar do seu cliente, tratar ele da melhor forma possível, porque se você ficar esperando o cliente vir, ele não vai vir. E se ele vir e você não fizer o mínimo, que é entregar um bom trabalho, ele não volta. Então, você tem que fazer a mais, tem que entregar mais, surpreenda o seu cliente. Eu não estou falando isso apenas para empreendedores, apenas para dono de comércio, apenas para lojistas, essas coisas. Isso serve também, e eu queria chegar nesse ponto, é para as pessoas que são funcionárias. Porque às vezes o funcionário ele acha que fazer o trabalho dele, ele está fazendo demais. A pessoa hoje em dia que entrega apenas o trabalho dele, ele está fazendo o mínimo. Porque o mínimo que você tem que fazer no seu trabalho é o seu trabalho. Então você não está fazendo a mais, você não está ajudando ninguém, você não está fazendo nada de favor para alguém. Você está fazendo o mínimo no seu trabalho porque você recebe por isso. Você ganha para fazer isso. Mas as pessoas ficam nesse jogo de ping-pong. O funcionário faz o mínimo para não ser mandado embora e, em contrapartida, ele recebe o salário mínimo que o patrão pode pagar. Então, as pessoas ficam nesse jogo de mínimo. E como você muda isso? Você muda isso entregando mais, fazendo mais, faça mais, entregue mais, faça melhor. Se você trabalha em um local que tem supervisor, que tem gerente, não espere ele ter que mandar você fazer o seu trabalho. Ele às vezes pediu para você fazer algo, ou você fez algo que é o seu cargo, terminou, vai fazer algo, vai ajudar alguém, vai fazer outra coisa que às vezes nem é do seu cargo. Por quê? Porque com isso você não vai ser igual à massa. As pessoas. E não se preocupe com a opinião alheia, porque com certeza vão te chamar de quê? Baba-ovo, olha lá, o puxa-saco, aí o pela-saco, né? Esse monte de nome aí que as pessoas ficam chamando os outros, que fazem a mais, que querem a mais, mas só que preste bem atenção, quem é o promovido na empresa? É o puxa-saco, é o baba-ovo, é o pela-saco. Quem é que tem aumento de salário? É o puxa-saco, é o baba-ovo, é o pela-saco. Entendeu? Quem consegue se destacar dentro da empresa é sempre essa pessoa. Mas só que você fica pensando com um pensamento de primeiro nível, com um pensamento da massa, eu não vou fazer isso porque eu não ganho para isso. E você tem que primeiro ser para depois ter. Você tem que primeiro ser um bom funcionário. Primeiro você tem que ser uma pessoa melhor para depois você ter um aumento de salário, você ter uma promoção. Você trabalha numa empresa e essa empresa tem um supervisor e você é subordinado a esse supervisor. Se você faz o seu trabalho apenas e o seu amigo do lado, que é o baba-ovo, que você fica nessas rodinhas de fofoca falando, e é o pela-saco, ele faz o serviço dele, ele faz um pouquinho do seu, ele faz o serviço a mais do que realmente ele deveria fazer, ele está entregando a mais, ele está fazendo a mais, ele não está nessa massa de fazer o mínimo. Quem você acha que vai ser o substituto desse supervisor quando ele for sair?
Quem é que ele vai indicar? Com certeza é o tal do baba-ovo. Então, ninguém está dizendo aqui para você ficar puxando o saco de ninguém. Eu estou dizendo apenas para você fazer a mais, fazer o que realmente foi importante. Você está numa empresa, empreenda, haja dessa empresa como se você fosse o dono. Não haja igual essas pessoas que têm a falta de vergonha na cara. Eu vejo, às vezes, alguns funcionários dizendo que não tem problema estragar tal coisa, não. Estragou, né, uma fita isolante, um fio, qualquer coisa. A pessoa diz que não tem problema não, que o patrão tem dinheiro. Enquanto você tiver essa mentalidade de poder gastar as coisas a rodo, porque o seu patrão tem dinheiro, o que você está gastando ali, uma fita isolante, um carro que você deixa ligado gastando gasolina, é o que poderia ser revertido mais para frente em o quê? Em um aumento salarial para você. Então, quando você estiver no emprego, pense que aquela empresa é sua. Entregue mais, faça mais. Com certeza você não vai perder em fazer isso. E saia dessa massa. Se você estiver numa rodinha e as pessoas começarem a falar mal de alguém que está trabalhando, presta atenção nisso. Começar a falar mal das pessoas que estão trabalhando. Isso parece até uma brincadeira, né? As pessoas em empresas grandes, elas se juntam para falar mal. Olha só, o fulano está fazendo demais. Então, saia dessa roda, não seja contaminado por essas pessoas, porque eu sei, eu não gosto de falar mal das pessoas, eu tento evitar ao máximo. Mas quando eu chego numa rodinha que estão falando mal de alguém, a gente acaba dando uma alfinetada. Então, não se preocupe com essas pessoas, porque elas vão estar daqui 10 anos nesse mesmo servicinho aí da base. E com certeza, se você começar a fazer mais, entregar mais, se dedicar mais, você vai se desvencilhar desse ciclo vicioso e vai prosperar e vai crescer. Cresça dentro da sua empresa. Se você não tem expectativa de sair dela, fique nela, cresça nela, aprenda nela. Mas nunca pare de crescer e nunca pare de aprender. E tenha uma postura mais ativa, seja a tal proatividade que hoje em dia as pessoas tanto colocam nos currículos, mas quando realmente são admitidos, a gente vê que de proativa a pessoa não tem nada. Tudo que eu falo aqui é meio que o meu convívio, foram coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, coisas que eu fui percebendo. Eu tive muito tempo de vida pública, né? Vida de trabalho foi na vida pública. Eu sempre tive um pouco de empreendedorismo dentro de mim, sempre tive algum tipo de empreendimento, então eu sei bem o que eu estou dizendo. Trabalhei muito tempo também em empresa privada. Eu percebo isso hoje. As pessoas entregam o mínimo para não ser mandado embora. Trabalho mínimo, só faz o mínimo. E hoje em dia você fazer o seu trabalho, isso não é nada demais. Você está fazendo o mínimo, você recebe para fazer o seu trabalho. Então faça mais, entrega mais. Meu tempo de vida pública, eu era policial militar e em várias ocorrências a gente chegava para atender. E no tempo que você está ali conversando com a pessoa, ela falava para você, melhor, ela falava para a gente, né? Seu policial, mas eu sou trabalhador. E aí eu já estava até decorado esse discurso, porque eu ouvia muito essa frase e eu sempre repetia as mesmas palavras. Eu falava, você ser trabalhador, você pagar as suas contas, você andar na mão certa do trânsito, isso você não pode bater no peito e achar que isso você está fazendo um a mais. Achar que isso é vantagem, achar que isso vai te dar o direito de fazer coisa errada, de brigar com a sua esposa, né, de ligar som. Uma ocorrência que a gente ia muito era Maria da Penha e som alto. Isso não te dá o direito de você ligar o seu som à altura que você quiser e incomodar o seu vizinho, porque você é trabalhador. Ser trabalhador é o mínimo que você tem que fazer. Você tem que produzir, porque a comida que você come, alguém trabalhou para fazer. A roupa que você está vestindo, alguém trabalhou para fazer. E tudo isso precisa de dinheiro para comprar. Então, trabalhar é o mínimo que você tem que fazer. Você não pode bater no peito. Eu sou trabalhador. É o mínimo. Você não pode bater no peito e falar, eu cumpro as leis de trânsito. Isso é o mínimo. Você não pode bater no peito e falar, minhas contas estão todas pagas, estão pagas em dia. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Então, não fique se vangloriando por fazer o mínimo. Tente fazer a mais. Tente ser melhor. Tente ser uma pessoa melhor. Isso realmente vai fazer sentar em outras mesas, vai fazer você abandonar certas pessoas que não querem crescer. E eu tenho certeza que você está nesse vídeo, você segue esse canal, é porque você quer ter um crescimento futuro. Você está cansado da vida que você vive, das coisas que você faz. Pense nisso, entregue mais, faça mais. Não tem essa conduta passiva, só faz o mínimo. Faça mais, entrega mais, busque mais, saia dessa zona de conforto que está te segurando de prosperar, te segurando de dar o próximo passo. Então, pessoal, a ideia do vídeo era essa. Espero ter ajudado alguém com esse conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal. Nós vamos estar sempre aqui trazendo um conteúdo que possa realmente melhorar a sua vida.